Boa noite, graça e paz, quem tá chegando agora. Vamos começar a nossa live. E hoje nós vamos estar com um tema incrível. Vamos falar o que ninguém me disse antes de namorar. Vai ser muito engraçado. Então, já vai entrando, chamando seus amigos e vamos juntos. Que vai ser top. Deixa eu só ajeitar aqui. Vou esperar o pessoal entrar. Boa noite, graças e paz a todos que estão chegando aqui. Deus abençoe sua vida, para você que já está aqui, seja muito bem-vindo. Nós hoje vamos falar sobre essa live, eu tenho certeza que será poderosa. Você que já está aqui, eu te convido a já começar a ir aqui nesse aviãozinho e enviar para os seus amigos. Vai convidando a galera, porque, gente, vai ser muito legal. A gente vai fazer interagir aqui respondendo algumas perguntas sobre o que ninguém me disse antes de namorar. E vai ser muito legal. Então, se fosse você, eu ficava até o final, beleza? E vai chamando os amigos aí, toda a galera para participar. Daqui a pouco eu já vou estar chamando a Raquel e a gente vai estar começando. E se você quiser também fazer alguma pergunta no meio da live, você pode ficar à vontade também. A gente está aqui para responder as perguntas e também fazer uma interação legal com vocês, beleza? Eu vou chamar aqui a Raquel e a gente vai estar começando. E você que está aqui já vai convidando sua galera a dar início nessa live, que eu tenho certeza que vai ser poderosa. Não vamos apenas falar sobre relacionamentos, viu, gente? A gente vai falar sobre várias coisas. Oi, Raquel! Oi, gente, boa noite. Estão preparados para esse dia, para essa noite engraçada, mas muito instrutiva também, né? Verdade. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo legal? Dá pra me ouvir legal? Tô, e eu? Tá legal, tá ok. E aí, cadê a Eva hoje? Vai ter a participação dela ou ela já tá Não, dormindo? hoje não. Prendi ela para mim, tranquei. Oh, meu Deus. E é isso, gente. Vocês que já estão chegando aqui, vocês podem aqui nesse aviãozinho já chamar os amigos de vocês. A gente já vai começar. E eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado com essa live. Né? A gente teve uma conversa, eu e a Raquel, e aí a gente chegou, né, Raquel? A Raquel chegou com essa proposta para a gente estar fazendo aqui. Afinal de contas, realmente, muita coisa que a gente vive, ninguém nos conta, né? E aí a gente fica assim, às vezes, poxa, se eu soubesse disso. E o mais incrível, Raquel, é que eu abri a caixinha de pergunta aqui, e as perguntas que você acha que a pergunta que mais foi feita, assim, é se existe uma pessoa perfeita para mim, né? A famosa metade Pergunta. da laranja, né? Eu acho assim que é o que mais as pessoas perguntam, né? Será que tem alguém especial para mim, né? Aí alguém colocou assim, eu já tive vários relacionamentos, mas nenhum deles foi perfeito. Não era a pessoa que eu imaginava. Então, assim, aqui a gente já vai entendendo mais ou menos o que você É precisa verdade. saber antes de namorar, né? E aí a gente já vai começar falando um pouco sobre a questão desse perfeito aí, e depois a gente vai puxando os outros gatilhos. E aí, Raquel, tem alguém perfeito pra gente? Bom, deixa eu ver aqui. Sandy, Bianca, né? Tainá, Marla. A galera tá Tem entrando aí. Josiel, né? Eu não sei se é só o Josiel aqui de homem, mas eu quero os homens também, porque É verdade.
eu mandei, quando nós programamos essa live, eu mandei para várias pessoas assim, o que que nunca te disseram antes de você namorar? Para várias amigas e amigos também, homens. Perguntei para o meu Uhum. esposo e para justamente saber, né, deles também, o Sim. que que eles queriam saber, que não quer dizer que eu fiz algo de errado, me frustrei, não é isso. Quer dizer Uhum. que são coisas que você que está nesse processo de começar a namorar. E a galera que é casada aqui também pode contar alguma coisa aqui, tá? Pode dar uma Sim. ajuda aqui que eu vou gostar muito. Nós vamos gostar, né? Vocês vão ajudar muito essa live, porque tem gente entrando, precisando ouvir também, né? Assim como eu queria ouvir quando. Nossa, vocês não sabem que a geração de vocês é privilegiada, viu? Porque tem coisas que não nos diziam, não existia live. Se você tivesse sorte, você tinha alguém bem instrutivo do teu lado, principalmente Uhum. nós que somos de igreja, né? Porque as pessoas esperam que você, dentro da igreja, encontre uma pessoa e namorou? Ah, tá. E quando é que vocês vão casar? Né? Não, porque tem que já tem que ser. Não quer dizer que você Casou, vai e rodar aí, o quando é que mundo. vai vir os filhos? É, não quer Tem o dizer que você primeiro vai e rodar o o mundo segundo. inteiro, não é isso. Mas quer dizer que as pessoas elas sempre vão te cobrar sem você ter instrução nenhuma. Então, às Uhum. vezes, por exemplo, eu tive muitas dúvidas quando eu namorava, muitas, né? Quando eu mandei essa live para algumas pessoas, a maioria me disse assim: se tu me dissesse o que eu queria que me dissesse antes de casar, eu ia ter uma lista. Eu falei, eu sei que casamento é mais complicado, mas quando você peneira no namoro, aí o negócio do casamento vai ficando menos afiado, mais afiado, assim. E antes de responder sua pergunta, pastora Cris, só para lembrar aqui, quando eu tive um relacionamento com meu esposo, eu, eu não tinha certeza se eu queria ele, sabe? Isso é uma das coisas. Por quê? Porque eu não queria namorar muito por namorar. Então eu tinha dúvidas de como escolher essa pessoa, né? O que que eu precisava saber antes de namorar? Então, qual era o meu critério de escolha? Aí você pode estar dizendo assim: Oi, Cláudia, minha gerente linda. Aí você pode estar dizendo assim: não, eu preciso escolher a pessoa perfeita para eu não errar. A vida não é perfeita, às vezes você vai errar, né? Uhum. E muitas vezes, mas errando você vai acertar. E se você aprender com as coisas que vão acontecer. Então, assim, eu namorei, nem sabia se eu queria namorar ainda, estava com dúvida. Aí, para não perder o partido, Quantos anos tu tinha? Quantos anos tu tinha? 19. Uhum. Comecei a namorar com 19 e foi meu esposo, né? Claro, não vou dizer para você que eu não gostei de outras pessoas antes, né? Um coração. Eu até coloquei aqui os tipos de coração, vocês vão saber, né? O Uhum. coração urubu, né? Que às vezes a gente começa a procurar lixo por aí, né? Então, Verdade. aí. E nessa questão também do perfeito, eu acho que a gente precisa primeiro se perguntar: nós somos perfeitos? Não, você não é Exatamente. perfeito, entendeu? Então, por que que você quer uma pessoa perfeita para você se você não é perfeito, né? Às É vezes as verdade, pessoas elas querem exigir do outro algo que elas não têm, né? Mas com isso daí certeza. é de nós seres humanos, né? Nós somos assim mesmo. A gente quer algo que nós não somos. Então, para você que perguntou se existe alguém perfeito para você, a resposta é: você é perfeito? Se você disser que não, então. Na verdade, a pergunta que você fez foi assim: se existe uma única pessoa na vida pra gente, né? Sabia que eu me fiz Não, no muito caso, essa se tem uma pessoa perfeita. Perfeita, sim. Se tem uma pessoa perfeita pra para ficar gente. comigo, porque a gente com tantas pessoas e não encontrou ninguém perfeito, entendeu? Encontrou gente que tinha um monte de Ah, defeito. entendi. Mas eu já respondendo e respondendo também a uma dúvida que eu tinha quando eu namorava, depois que vieram me responder assim, mas antes eu ainda quebrei um pouco a cara com dúvida. Eu queria muito acertar, muito. Porque ninguém quer namorar pra dar errado. Ninguém quer. Então, assim,
Eu até falei um dia desse, eu falei, poxa, eu não fui nem em outras igrejas procurar, eu fui logo só na minha igreja. Minha seleção foi pequena ali, mas peguei os que já me interessam, brincadeira. Mas assim, esse perfeito, não existe ninguém exclusivo para nós. Ah, Deus criou só o fulano para ti, acabou. Não existe, porque a vida é feita de escolhas, né? Então, eu decido escolher uma pessoa e a pessoa decide me escolher. Então, se de repente Deus até queria que vocês estivessem, mas a pessoa não decidiu não querer, você acha que Deus vai se interferir na tua escolha? Não. Então, não existe a pessoa certa que eu digo, não existe uma única pessoa na face da terra para você, né? De pessoas que se alinham juntas, propósitos juntos, né? Então, assim. Escolhas, né? Então, por exemplo, às vezes a igreja tem uma coisa que é um pouco perigosa para nós que tentamos levar uma vida cristã, né? Na palavra de Deus. Às vezes as pessoas tentam te forçar a santidade, só que te induzem a relacionamentos errados. Olha, fulano é perfeito para ti, viu? Fulano, nossa, crente daria certinho, né? Então, assim, às vezes é a escolha das pessoas para você e não é a tua escolha. Então, assim, quantas vezes vão dizer assim, tu já tá namorando 2 anos, tem que noivar e casar já, viu? E aí, de repente, não tá com uma boa condição financeira, e aí vai passar os perrengues que eu não vou contar do casamento, porque não estão nessa fase ainda. Estão na fase de descobrir o que eu tenho o que tem que me dizer antes de namorar. Então, calma, assim, então, assim, às vezes a igreja, ela força um pouco a barra no sentido de que você tem que fazer, você tem que decidir, né? Não estou dizendo que a culpa é deles, ao contrário, mas nós precisamos entender algumas verdades. Eu pedi conselhos para algumas pessoas, né? O que deveriam me dizer antes de eu namorar? Uma pessoa me falou assim, o início de namoro é um propósito, mas não é uma sentença de casamento. O que significa isso? O que eu acabei de falar. Quando você começa a namorar uma pessoa, não quer dizer também que você vai namorar, não, eu só quero conhecer, eu só quero ficar, eu só quero experimentar. Aí isso já é errado também. Mas assim, digamos que você encontrou uma pessoa, aquilo que eu falei, as pessoas já começam a forçar. Olha, tudo a ver. Você está na fase de conhecer a pessoa. As pessoas já querem sentenciar um casamento para ti, né? E se você não deu certo, elas acham assim, sabia, só queria pecar. Na verdade, não é isso. Você está na fase da escolha, justamente na fase de não errar agora. Não errar que eu digo, não, esse não é o certo mesmo, então chuta, né? No bom sentido da palavra. Então, assim, não é uma sentença, você não tem que casar. Por que eu tô falando isso? Porque eu conheci pessoas que namoraram e as pessoas forçaram tanto que elas se casaram. Não quer dizer que eles não se gostavam, mas talvez não fosse o tempo de casar. E aí aconteceu o quê? Separaram. Porque no namoro, não queria dizer que eles precisavam casar, que deveria dizer que eles precisavam se conhecer mais, que eles precisavam saber se era realmente o que eles queriam. Porque o casamento é o cume da montanha. Para te chegar ali, tu vai ralar muito dentro de um casamento. Às vezes tu vai como diz uma pastora que eu gosto muito, o casamento é a área de maior humilhação que a gente vive. Humilhação no sentido de se humilhar de coração. A gente cede muito, a gente tem que viver muito. Então, o namoro é o tempo da gente escolher. Então, não é uma sentença, né? E outra coisa que me disseram olha, alguém tá me perguntando aqui, quando as pessoas forçam pra pessoa namorar, pra casar? Eu acabei de responder, não é uma sentença, né? Um conselho muito sábio que me deram. Outra, você não namora a habilidade da pessoa, você namora o coração. Às vezes a gente vai, todo mundo que tá aqui frequenta a igreja, é cristã,
Às vezes a gente vai para um... Só repete a pergunta, porque cortou na hora, não deu para entender. Ah, tá, desculpa. Peraí. Você não namora uma habilidade, você namora o coração da pessoa. Ou seja, às vezes a gente se admira tanto pelo que a pessoa faz e não conhece quem ela é. Por exemplo, meninas e de repente meninos que estejam aqui. Já pensou, você chega na igreja, a primeira pessoa que você se encanta, vamos falar a verdade, o que tá tocando, o que tá cantando, porque você se admira pela habilidade, né? Só que isso não é o coração. Às vezes, aquela pessoa que tá ali no banco, ou até que tu visitou uma outra igreja, tá ali, tem muito mais caráter de quem tem muitos talentos, né? Sim. E tem muito mais a ver contigo, com o teu propósito. E de repente você tá se perdendo porque você quer aquele que tem aquela habilidade, que tem aquele talento que chama atenção. E isso acontece em todas as igrejas. Não adianta me dizer que não é verdade? Acontece em todas as igrejas. Por quê? Porque as pessoas, elas namoram o que tu faz. Ah, não, olha aquilo, não. Lidera 50 células, é esse. Aí você não sabe o que tu faz, não o que a pessoa é, né? Por exemplo, uma vez eu vi até um vídeo da Fabiola Mello, pastora Cris, falando que às vezes tem meninas na igreja, até meninos também, que escolhem a pessoa porque é muito crente. Nossa, não, esse aqui é homem de Deus, eu vou me casar. Só que tá tão hipnotizado pelo Espírito Santo de Deus na vida da pessoa que não percebeu que ele tem suvaqueira, não percebeu que ele tem um bafo, não percebeu que ele só vou servir a Deus, vou viver da obra, não sabe se ele tem alguma perspectiva para que te ajude a crescer profissionalmente na vida. E aí, quando você se prende só no espiritual, as outras coisas vão falhar. Quando você escolheu casar. Então, assim, né? Ela fez até um vídeo engraçado acerca disso. Mas é verdade, às vezes eu conheço um casal que namorou, foi muito rápido. Estavam encantados, apaixonados. Muito rápido. Casaram. Eu falei, já casaram? Caramba, tá. E aí, quando eu vi, se separaram menos de um ano de casados. E os relatos que eu ouvi, claro que isso não justifica, mas para você ver como uma coisa pequena pode destruir um casamento. É Sim. que uma mulher muito porca, não tem zelo dentro de casa, deixa tudo jogado. O cara se importava com uma coisa que ele não quis ver no namoro. Então ele se frustrou no casamento. E se frustrar dentro de um casamento é dose, dói, é pesado. Então, assim, coisas que você tem que saber até antes, namorar. Não se prenda só à habilidade da pessoa, só ao espiritual dela. Conheça os projetos profissionais dela. Conheça os projetos familiar dela. Conheça o que são. É isso, né? Agora eu vou falar algo. Sabe por que que essa geração de hoje não consegue fazer isso? Porque se você observar, a maioria do namoro deles é para estar se agarrando, se beijando, já querendo outras coisas que não é para agora, entendeu? E aí eles não, tipo assim, não gastam tempo conversando, falando sobre o futuro, dizendo, mas e aí, me diz o que é que você pensa para o futuro? Né? Sobre essa questão aí do ministério, né, da habilidade. Eu já vi, nós já presenciamos, eu e o pastor Cleito, muitos casais que casaram por causa de ministério. E a gente sempre conversa aqui em casa, eu e ele, sobre isso, que a maioria dos homens, aqui vai para vocês, meninos, a maioria dos homens, que são homens de Deus, pregadores, querem bebelô do lado, entendeu? Bebelô, vou já explicar por que é bebelô. Porque tem homem que não aceita o ministério da mulher. Ainda tem isso ainda.
né? E aí, quando a mulher vem com um ministério que aparentemente é o mesmo ministério dele, ele se sente ofendido, porque ele acha que ele vai ser diminuído na história, né? Então, são coisas que você precisa observar, tudo isso no tempo do namoro, entendeu? Ontem eu estava assistindo também uma live que falava sobre isso, e a moça contou uma experiência dizendo que ela é pregadora e ela começou a namorar com um rapaz que era pregador também. E no meio do caminho, ele começou a se sentir incomodado e disse um dia para ela assim, olha, na minha lógica, a mulher canta e o homem prega. E aí ela até falou assim, agora imagina eu que não sei nem bater palma cantando, né? E aí ela falou que ela começou a receber convites de igrejas que ele queria ir para ministrar, ela começou a receber. E aquilo começou a gerar um conflito muito grande. Como ela falou, se eu tivesse casado, eu ia me anular, porque eu ia entender que eu ia precisar ser submissa ao meu esposo, porém, eu ia estar deixando de cumprir o meu chamado com o Senhor. Então, são tantas coisas que a gente precisa avaliar no namoro, né, que é para isso que serve o namoro. Não adianta pressa para casar. Porque depois que você casa, você vai ter uma vida para viver junto. Então, você precisa valorizar o tempo do namoro para ter conhecimento. Porque depois, minha filha, quando vem dizer para mim assim, eu casei, mas eu não sabia que ele era assim, a minha resposta é agora você vai ter que aguentar até o fim. Até a morte. Na verdade, entrando nesse parênteses do ministério, mas falando até do profissional, né? Sim. Eu sou contra o feminismo. Quando eu digo feminismo, não é direito das mulheres. Eu quero que você entenda aí. O feminismo, a ideologia do feminismo é outra coisa. Sim. Mas eu sou de acordo com alguns direitos com os direitos das mulheres, sim. Porque eu ouvi uma coisa muito interessante. O que é sofisma? Sofisma é quando você pega uma verdade e distorce para mentira. E o feminismo pegou o sofisma dizendo que a religião não é feminista, porque a gente tem que se submeter, não é isso. Tem muita coisa de direito das mulheres que é real. O machismo existe, mas a origem do movimento feminista é totalmente diabólica. Então, assim, falando nisso, tem homens também, não só no ministério, mas tem homens que não aceitam de forma nenhuma a mulher ter uma profissão que ganhe muito mais, entendeu? Eu tô falando de mulher agora, mas vou chegar nos homens aí também, tá? Por exemplo, já pensou se o homem não suportar o teu sucesso? Porque assim, às vezes, a gente, quando você vai namorar, não quer dizer que tu tem que namorar alguém totalmente estabilizado. Esse foi um dos meus problemas. Eu dizia que eu só ia casar se eu tivesse um carro, um apartamento, achando que casamento era só coisas materiais, né? Me achando assim, né? Como se fosse queria uma coisa perfeita. Mas, na verdade, Deus me ensinou, foi Deus que me ensinou que parte do meu sucesso profissional eu conquistei dentro do casamento. Parte do meu sucesso ministerial eu conquistei dentro do casamento. Mas, assim, nem sempre existe uma receita pronta. Às vezes a gente diz, não, eu tenho que me programar tudinho, mas Deus quer te ensinar de outra forma. Então, eu até brinquei um dia, assim, com meu esposo, né? Eu falei assim, se eu ganhasse, digamos assim, por exemplo, se tu ganha 10, se eu ganhasse 25 mil, tu se sentiria ofendido? Aí ele até brincou, falou assim, não, eu nunca te largaria. Mas por quê? Porque tem homem que se incomoda e é aquele machismo. Se você não observa isso antes de casar, dentro do namoro, isso pode te trazer problemas depois, né? Outra coisa que... E acaba virando, assim, as pessoas, porque as pessoas confundem a submissão com aceitar tudo, entendeu? A submissão é estar sob, mas não significa que você está amarrado e vão te trazer ali. Não. Você também é uma coisa que precisa ser conversada, né? É uma coisa que precisa estar ali, os dois precisam estar de acordo, né? Agora, claro,
que a mulher, tudo isso você vai conversar no casamento, no namoro, na verdade, você vai conversar no namoro, né? Você vai saber quais são os seus desejos, os seus anseios, né? E se essa pessoa que está do seu lado está preparado para acompanhar esse processo. Porque aí a gente volta a dizer, depois que está casado, não tem mais como dizer agora eu não quero mais, né? Então você que está assistindo a gente aqui, já vá avaliando desde já. Se você já viu que já tem alguma coisa meio errada aí, então, como diz o outro, te sai, mano, porque o negócio já não tá muito bem. Outra coisa que me disseram é atração física não significa pecado. O que eu quero dizer com isso? A gente está falando, namoro é todo um experimento, né? Eu quero que você me entenda bem quando eu disser isso. Quando eu digo atração física não é pecado. É que você, homem e mulher, você sente desejo sim, né? Sente. Só que imagina que você planeja ter algo mais importante com alguém, como casar, e você não sente atração por essa pessoa. Ela simplesmente é aquilo que a gente falou, uma mulher de Deus. Não, ela... Você sabia que teve uma pessoa que se relacionou, assim, orou comigo, e não porque ele me amava, mas porque ele achava que eu era uma mulher de Deus. Ou seja, eu não sei se ele tinha interesse, porque eu acho que tem que existir. Porque dentro do casamento, depois tu vai o quê? Ficar só com o espiritual da pessoa? Vai ter dias que você não vai estar espiritual. Isso mesmo. Acho que o pastor Cleito falou tem as letrinhas pequenas do contrato, é verdade. É verdade. Então, assim, você tem que entender que tem vezes no casamento que tu não vai estar espiritual. E se você não admira a pessoa, não sente atração por ela, vai ficar o quê? Quer dizer que casamento é só oração? Meu amigo, na verdade a oração é depois das crises, porque antes vem a atração física. Né? Eu tô falando rindo, mas é verdade. Tem gente que se relaciona só por causa de alguma coisa. Não, ele vai me dar estabilidade. Você não sente atração? Não, a família dela é rica. Eu vou estar bem. Mas e aí depois, quando os problemas vierem? Né? Você não sente... Porque assim, você tem que admirar a pessoa, sabe? A pessoa... Agora sim, gente... Mulheres, né, por exemplo, não achem que você tem que namorar alguém rico, que você tem que namorar alguém já pronto, né, só para meter aliança no teu dedo. Ele não é banco para você estar querendo fazer retiradas, né? Então, assim, você tem que entender se a pessoa tem plano de vida, né? Homem também, porque às vezes eu falo muito de mulher, mas falando agora dos direitos também, como é direitos iguais para todo mundo, tem homem que gosta que alguém voltou? Foi você? Eu nunca sei. Foi aqui. Foi. Eu olhei Então, logo aqui, porque de vez em quando tá caindo aqui. Sim, pode falar. Tá. Só lembrando, né, o que eu estava falando agora para você entender. Que às vezes tem mulher que só tá esperando o cara fazer o pedido, colocar a aliança para ela dizer, ai, não preciso trabalhar mais, graças a Deus. Vou sair da casa dos meus pais que eu comia ovo, que eu sei lá o quê. Então, assim, não é um banco que tu vai te casar, é com uma pessoa, é com o jeito dela, é com... Já pensou se você descobre depois de casar que o cara quer ter 5 filhos? E tu tá doida lá na academia, minha filha, não vai dar certo. Então tem coisas que você tem que saber. Tem que saber antes. E não pode se sentir enganado. Então, assim, é igual o homem também, né? Homem, não tô dizendo que você vai entrar no namoro já pensando, não sabe cozinhar, né? Não sabe fazer isso. Não é isso. Até porque eu
eu confesso para vocês que eu não sabia cozinhar quando eu casei, assim, grandes coisas, sabia o básico. E eu aprendi tudo e me esforcei tudo dentro do casamento, né? Então, assim, isso não me... vir preparada não me fez uma esposa, mas a minha disponibilidade me fez uma esposa, né? Então, a gente não vem pronto, mas a gente precisa entender a mente um do outro, amar um no outro, porque tem dias que você não vai suportar a pessoa por nada. Mas aí você vai lembrar de todas as coisas que você admira naquela pessoa. Então, esse era importante do que a gente estava falando, né? E a gente também precisa entender que eu sempre pensei assim: não adianta você procurar uma pessoa que já tem tudo, porque você vai ouvir pro resto da vida que você não conquistou nada, entendeu? Ah, tu casou comigo porque tu era interesseira, porque eu tinha dinheiro, por causa disso. Então, eu sempre penso que a mulher ela precisa casar com alguém que deva estar no mesmo nível que ela e tenha o objetivo de construir juntos. Porque quando você casa com alguém que já tem tudo, o que vocês vão construir juntos, né? E essa é a coisa legal, é a construção do sonho que ambos têm. E não só que uma pessoa já tem tudo e vai realizar todos os seus desejos, né? Eu também, quando eu casei, eu conheci o pastor Cleiton, eu tinha 16 anos de idade. 16 anos de idade. É uma pessoa totalmente imatura, porque uma pessoa com 16 anos de idade não tem um nível de maturidade para viver ainda um relacionamento. Mas eu, graças a Deus, sempre tive a minha mãe, né, por perto para orientar os meus pais. E a gente passou 4 anos namorando. E eu ouvia todo santo dia quando eu chegava na igreja: quando é que vocês vão casar? Só que eu já entrava assim, ó. Quando vinha essa pergunta, eu virava a costa, né? Eu sempre fui um pouquinho rebelde, assim, pô. Então eu virava a costa e não respondia, né? Porque eu tinha essa mentalidade de que não era cedendo à pressão das pessoas, né? E claro que quando a gente casou, a gente não tinha tudo que uma pessoa quer, né? Como tu falou, né? A gente pensa em casar, a gente quer ter a nossa casa, o nosso carro, a gente quer ter tudo, mas a gente esquece que, na verdade, não é esse tudo que a gente precisa, e sim estar junto para começar a construir. Então, hoje já tem o quê? Nós temos 11 anos que nós nos conhecemos, né? E 7 anos de casado. E todo dia a gente mata, como diz o outro, um leão, né? Um leão em vários sentidos, né? Mas a gente sempre teve esse pensamento: nós vamos construir juntos. Então, você que está nos assistindo, como a Raquel já falou, não olhe somente, porque não é um banco, né? Você não vai chegar lá: hoje eu quero 1.000, toma, tá aqui 1.000. Não existe isso, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com esse conceito que, às vezes, o mundo tenta colocar sobre nós, dizendo que você precisa procurar uma pessoa mais velha, rica, para você se dar bem na vida, né? Só que nem sempre é assim. É verdade. E uma pessoa me colocou assim, que o que eu preciso saber antes de namorar? Que você não pode depositar suas frustrações nas pessoas. O que é isso? Às vezes você namora, né? Só que tudo que tu viu de errado no teu pai, no teu pai, no caso para a mulher, na tua mãe, no caso para o rapaz, você se frustra dizendo assim: eu não vou casar porque eu não vou depender de homem, eu não vou, tipo assim, você lança toda a tua frustração e você acaba com uma expectativa de namoro que poderia acontecer. Ou seja, Sim. tu assustou uma pessoa que poderia ser legal pra você. Vai dizer: esse menino é doido, essa menina é louca, né? Porque você já veio entrando de carrão de cena, já veio achando que né, é porque eu tô aqui, mas eu não sei se eu quero casar, viu? Se você tá muito frustrado, se cure primeiro, para depois você se relacionar, né? Então, assim, é complicado você jogar todas as suas frustrações no namoro. Não vai dar certo mesmo, né? E pode ser uma pessoa legal e você tá desperdiçando essa pessoa, né? Verdade. Agora sim, uma E ainda coisa tem importante. ainda tem a outra frustração. Acabou de sair de um relacionamento, tá
todo machucado porque sofreu, foi traído, desprezado, humilhado, tá todo capenga, aí se enfia no outro relacionamento e talvez esse novo daria certo, só que traz os fantasmas do passado e aí começa a dizer, né? Ai, tu vai me trair. Ai, porque tu vai fazer isso comigo. E aí o ser humano não aguenta. Entendeu? Isso é uma chata, antipática, e também serve para o homem, né? Se tá fazendo isso agora, imagina depois. Então, acabou aqui. Aí perdeu a bênção, amado. Amado e amada, perdeu a bênção. Eu vou contar um negócio engraçado para vocês, né? Baseado nisso. Eu não. Você me pergunta assim, Raquel, para namorar eu preciso estar apaixonado, apaixonada? Olha, eu vou te falar que eu não entrei no relacionamento apaixonada. Meu Deus, como assim? Porque eu acho que no namoro que a gente conhece bem. Então, assim, às vezes a gente, assim, ai não, porque eu não senti aquilo no coração, palpita. Amada, se tu quer isso é infarto, entendeu? Então, às vezes você não vai, mas você precisa se dar a oportunidade, entendeu? De conhecer alguém legal. Às vezes a gente quer sentir aquele. Você não tá num conto de fadas, você tá na realidade. E assim, Sim. por exemplo, vou dizer como aconteceu comigo. O meu esposo, né? Ele falou pelo Orkut, né? Que eu revelando que eu sou velha aqui. Oh, Deus! Falando pelo Orkut que ele gostava de mim, né? A gente já tinha uma amizade, a gente andava junto. Aquilo me impactou de uma certa forma, mas uma pessoa já tinha me preparado, dizendo que ele gostava de mim. Então eu já estava meio que preparada. E aí eu fiquei pensando, será? Será que eu quero? Será que eu gosto? Será que é uma boa? Né? Claro, sempre foi gato e tal, mas aí eu fiquei pensando assim, será? Fiquei analisando tudo. Aí eu achei que eu era a rainha da cocada, né? Eu falei assim, não quero, né? Eu sou nova, tem outras pessoas. Aí, de repente, ele começou a me dar um chá. Assim, de desprezo, sabe? Porque ele viu que eu tava chutando ele, né? De desprezo. Eu tava me achando que eu era a única mulher da face da terra. Rainha da picada preta, coisas. Um estrategista, sabe? Então eu gostava dele? Não gostava, mas as estratégias dele, pelo menos eu permiti que eu conhecesse ele, deu certo. Ele falou assim, de repente, foi só ele assim, um dia ele foi lanchar com uma outra varoa, né? Nesse dia eu descobri que eu gostava. Sentimentos. Eu falando sobre essa questão de sentimento, eu sei quem me conhece aqui, sabe? Se fosse depender de sentimento, eu tava solteira até hoje, porque ou pessoa ruim de demonstrar sentimentos, foi paixão. Cadê? Se o pastor Glenn tiver aqui, ele vai falar, ou pessoa difícil de mostrar que gosta. Dizer eu te amo, meu amigo. Então, não existe isso. Ai, meu coração palpitou. Não, isso daí é só lá no da Branca de Neve mesmo, que o cara beija e ela então volta. são coisas que às vezes a gente cria na nossa cabeça. Alguém tá gostando de mim? Não, eu preciso estar gostando muito. Às vezes o cupido vai primeiro no coração de um, depois que vai. Então o namoro, ele é justamente para isso. Raquel, eu não tô pecando, eu não tô errando. Se dê a oportunidade de admirar alguém, de conhecer melhor. Não quer dizer que é assim, eu vou namorar com esse BG, não é o que eu quero. Mas assim, se dê a oportunidade de estar mais próximo, uma amizade colorida, de dizer assim, vamos lanchar, deixa eu te conhecer, para você conhecer melhor a pessoa, né? Então assim, nesse dia eu descobri que eu queria me abrir para ele. Né? Então, assim, às vezes a gente precisa de um despertar, assim, para dizer, não, eu não preciso estar apaixonado, eu preciso dar uma oportunidade se eu quero dar. Agora, se eu também não quero e quero ficar prendendo a pessoa, iludindo, isso é errado também, tá? Porque até isso eu fiz, eu confesso, eu errei. A gente ilude sem querer a pessoa, impedindo dela encontrar outro, né? Sim.
E teve uma pessoa, isso eu tive, uma pessoa que dissesse assim, olha, se você não quer ele, não atrapalha a vida dele. Parece que a pessoa tava me dando um tapa, assim. Falou isso. Ai, mas foi uma pessoa me dando conselho, né? Um homem me dando conselho. Desculpa, pastor Cleiton. Então, assim, às vezes a gente faz esse tipo de coisa, a gente erra no namoro. A gente erra no namoro, porque a gente acha que tem que ser aquele conto de fada e não vai acontecer, né? Sim. Mas também, se você percebe que ao longo do tempo não rolou, não tá apaixonado, sai também, né? Porque de repente você pode estar prendendo a pessoa certa para você, né? Certa que eu digo aquela que fala, eu queria tanto ter oportunidade de conhecer ele, de conhecer ela, mas ela tá com aquele fulano ali, né? Então, assim, eu também tive esse coisa no namoro, né? Eu tava namorando já e eu comecei a enxergar os defeitos dele. Isso é uma coisa muito importante, a gente saber os defeitos. Porque assim, eu ainda vou falar do coração aqui, né? Dos tipos de coração. Mas já introduzindo, existe o coração iludido. Qual é o coração iludido, pastora Cris? O coração iludido é aquele que a pessoa acha que vai mudar a pessoa de qualquer jeito. Não, ele não vai ser assim, eu vou mudar ele, eu vou mudar ela. E tem coisas que você consegue mudar, mas tem coisas que você não consegue. E você tá se iludindo, achando que quando tu te casar, tu vai mudar. E não vai, né? Então, assim, o cara mimado, né? Coitado dos homens, eu malhando, né? O cara mimado, mãe, faz tudo, ele chega, joga a cueca assim. Aí você acha que, tipo, tem coisas, não. E comigo vai ser diferente. Olha, tá aí minhas cunhadas de prova, né? Que tem coisas que meus irmãos não mudaram. Até hoje elas reclamam. Então elas casaram sabendo. Às vezes a gente acha que a gente tem uma varinha mágica que com você é a super heroína que vai mudar a pessoa, né? Então você tem que conhecer os defeitos, sim. Né? E aí é desorganizado. Não, mas eu sou, aí a gente equilibra. Não é isso aqui. Agora, se tem uma coisa que você não tolera e a pessoa faz, repense aí, né? Não estou dizendo para você descartar tudo, mas também não fique com qualquer pessoa. Então, o coração. Eu luto até hoje para ele fechar. Eu luto até hoje para ele fechar a tampa da pasta de dente. A gente até gravou lá um vídeo, porque, meu Deus, né? Mas é isso, também tem defeito, né? Agora. É verdade. Essa parte aí, quando namorava, não dava pra me saber, né? Que ele ia deixar a parte aberta que ele não morava comigo, né? Mas então, no meio do caminho a gente vai inventando, né? É verdade. Então esse é o coração iludido. Eles acham que vão mudar a pessoa ao ponto... Não, você muda, sim, algumas pessoas. Mas não tem coisas que você não consegue mudar. Então fique ciente que você não é uma super heroína para mudar isso, sabe? Eu sei coisas que eu mudei no meu esposo. E assim, na verdade, eu não mudei. Eu acho que ele não tinha descoberto e eu só potencializei aquilo que ele precisava descobrir nele. Eu acho que ele não tinha para onde ele fugir. Não, eu digo assim, o que seria dele sem mim, né? Eu falo brincando, né? Mas também é ao contrário. O que seria de mim sem... ao contrário também. Mas assim, então esse coração iludido, eu já tive também. Não por ele, mas em outro relacionamento. Eu achei, na minha cabeça, que eu poderia mudar alguém. Simplesmente a ilusão de achar... E quando a gente está apaixonado, a gente fica besta. Besta. A gente diz assim, não, mas vai dar certo, vai passar. E aí o cara já te traiu no namoro. A menina já te traiu no namoro. E é o tempo de tu dizer, cai fora, meu amigo. É o tempo de tu disputar. E você diz assim, não, mas vai mudar. Se no namoro a pessoa não conseguiu, assim, é difícil, né? É difícil dizer que ela vai ser fiel num casamento. Ah, mas pode mudar? Pode mudar. Mas, assim, analise. Comece a observar tudo. Né? Comece a achar que... Depois não adianta querer vir se queixar, né? Dizendo assim, eu não sabia, né? Se já fez agora, então a pessoa já tem que ter a mentalidade que pode fazer lá na frente. E essa questão da ilusão realmente é muito forte, porque
a galera fica muito iludida, entendeu? E uma das ilusões que as meninas têm aqui, que a maioria das meninas tem, é que o cara vai ser romântico eternamente. Não existe isso, gente. Entendeu? Ai, porque eu quero. Aí começa, fica assistindo esses filmezinhos, né? E aí acha que o que acontece, gente, nos filmes é toda uma produção para enganar, para iludir, mas a vida real, hello, a vida real é outra coisa. Aí a pessoa passa a quarentena inteira assistindo todos os filmes românticos que tem na Netflix e ela acha e jura de pé junto que ela vai encontrar um cara igual que ela viu lá no filme. Verdade. Eu vou falar que isso é verdade, porque eu fui essa mulher também. Pensa numa pessoa que adora uma comédia romântica, sou eu. Então, assim, eu vou dizer, como eu sou, eu, Raquel, sou aquela pessoa que é aniversário do teu esposo, Raquel. Eu coloco balões, eu encho de foto, eu faço um caminho de vela, eu sou aquela que faz alta produção, né? E como é o teu esposo, Raquel? Todo o contrário. Oi. Ele é aquele que ele é capaz de dizer assim, eu fiz uma surpresa para ti, de dizer qual é a surpresa antes do tempo, né? Ele não consegue ser assim, né? As qualidades dele têm outras coisas, mas ele não consegue. Então, assim, o que eu queria? Eu queria uma pessoa que fosse eu, né? Eu via aqueles caras nos filmes, eu falava, não, é assim que eu quero. Aquele cara que me surpreenda, sabe? Eu queria uma pessoa assim. E eu acho que eu queria casar comigo, só pode. Então, assim, eu precisava ver. E assim, eu falei, não. Aí sabe o que eu falei? Casei iludida. Eu falei, não, vou ensinar. Vou ensinar. Todo aniversário de namoro, dia dos namorados, eu fazia aquelas caixas. E eu colocava foto. E eu fazia tudo bonito. E ele não fazia. Oi, Radson. E ele não fazia isso. Então, assim. Eu casei iludida, achando que eu ia mudar e eu não mudei. Eu acho que se ele fez uma ou duas vezes surpresa, foi muito. Em mais de 15 anos que a gente se conhece. Então, assim, às vezes a gente quer, como você falou, o cara do filme de conto de fadas, né? Sendo que existe a realidade, né? Eu queria uma pessoa que fosse igual a mim e não é, né? Aí eu comecei a parar de me decepcionar com isso, porque eu falei, não, ele tem outras qualidades, né? Eu não posso falar que o caráter dele tá numa surpresa que ele faça pra mim, né? Agora, se você só aceita um cara romântico, então despreze logo, entendeu? Porque o meu não era, não é. Ele não é que ele não quer ser, ele não tem a habilidade de criar, e eu percebi que eu que era criativa, né? Pra fazer esse tipo de coisa. Todas as vezes que ele fez uma coisa muito linda, teve a ajuda da minha mãe. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que entender, né? Que é o coração empolgado que você falou agora, né? Às vezes a gente vê aqueles filmes e quer que a pessoa seja aquela pessoa, né? Não, eu ainda não encontrei, porque eu acho que é por isso. E acho que é isso. E tem, pastora Cris, o coração prisioneiro. Como é o coração prisioneiro? Coração prisioneiro é aquele que tu começa a namorar, tu abandona todo mundo, os amigos, tu abandona a família, só é aquela pessoa. Não sei se vocês já tiveram isso. É o famoso canoa, né? É, o canoa, a canoa. Por quê? Só anda junto, grudado um no pescoço do outro, parece preguiça. Aí, por exemplo, assim, eu já fui assim um pouco contrário. Eu tinha tanto medo de ser assim, porque tinha amigas minhas que começavam a namorar, abandonavam a amizade. E eu era muito frustrada nisso, né? Eu falava assim, poxa, a pessoa não sai mais com a gente. E você precisa entender que cada pessoa, você tem que dar o espaço. Você não virou prisioneiro da pessoa, né? Você não é propriedade exclusiva dela, né? O meu esposo até colocou assim pra mim, né? O que queria que você dissesse, que dissesse antes de você namorar? Aí ele colocou assim, que eu não sabia que ia ter tantos ciúmes dos meus futebol. Eu acho que isso é uma calúnia, mas... Tu tem ciúme do futebol, né? Não tenho, não sei de onde ele tirou isso, né? Esse coração tá iludido. Mas eu acho que às vezes a gente quer a pessoa exclusivamente, fica com raiva quando ela precisa fazer outras coisas. Né? Então, assim, por exemplo, olha, eu tenho
o meu espaço de sair com as minhas amigas, eu tenho o meu espaço do meu futebol, eu tenho, olha, isso aqui eu gosto de fazer. Ah, quando casar vai ser diferente. Não vai, vocês vão brigar muito por isso. Então, o coração prisioneiro é esse, é aquele que quer ter a pessoa a qualquer custo, né? Você não deixa a pessoa ter o espaço. E olha, eu digo assim, que cada casal se encontra, né? Porque a quarentena foi boa, tá sendo boa. Mas eu te confesso que eu e meu esposo, a gente tem uma personalidade tão forte que às vezes eu digo assim, nossa, eu nunca daria certo trabalhar contigo. A gente faz bem pra gente passar o dia longe. Por quê? Porque a gente precisa do nosso espaço dentro do namoro. A gente precisa dar esse espaço. Ah, já me pediram conselho de pessoa recém-casada, ou seja, saiu do namoro, que tinha ciúmes da mãe do cara, da mãe, porque a mãe gostava muito da ex, então ela já não se dava bem. Aí eu falei, olha, minha filha, deixa eu te falar, não disputa não, não disputa, porque se ele mãe é mãe e você é esposa, tá? Se ele não casou com a ex, ele te escolheu, entendeu? Sim. Então, às vezes, a gente quer ocupar o espaço de algumas coisas que são, por exemplo, olha, eu faço o meu curso, olha, isso aqui pra mim, né? Mas a pessoa não. Ah, eu me matriculei junto contigo no curso porque eu quero estar perto, sabe? Tem gente que é demais, né? Eu já Verdade. tive eu já tive assim, não vou dizer que foi relacionamento, porque eu não tinha idade nessa época para ter relacionamento, mas eu já tive uma pessoa que eu gostei e tal, mas era um grude. Eu descobri em um mês que não ia dar certo, porque eu não gosto Sim. de ninguém me, assim, sei Sim. lá. Igual Então, eu também assim, não. Uma coisa de né? sofrer um pouco no começo. Até hoje ele sofre, porque tem dia que eu não. Eu fico aqui, mas eu sou igual um móvel, não falo com ninguém, fico aqui só olhando pro tempo. Isso, Então, a gente assim, precisa ter o nosso espaço. Eu também não concordo com essa questão das pessoas que namoram e começam a viver exclusivamente pro outro, esquece que existe um mundo, porque fica uma coisa tão feia, sabe? E até para os dois mesmo fica uma coisa sufocante, porque você já não, tipo assim, você não conversa mais com ninguém, né? Você fica ali fechado somente naquele relacionamento. Ai, não, não posso fazer isso porque o fulano disse pra mim que isso daqui é errado. Ah, não, a fulana falou isso aqui, não, agora eu não posso ir pra cá. Ei, gente, pelo amor de Deus, entendeu? O que é isso? Eu sempre brinco assim, o pastor Cleiton, ele não gosta de jogar bola, ele não gosta de bola, ele não gosta dessas coisas. Mas às vezes eu digo pra ele, olha, seria bom se tu gostasse, né? Eu ia ser a mulher que ia deixar tu ir jogar, quer jogar, vai todo dia. Mas assim, sabe, essa questão aí é bem mesmo, que eu acho que é algo que a gente precisa ressaltar muito nesse tempo, né? Porque nas nossas igrejas, né? A gente está aqui falando também no contexto cristão, e nas nossas igrejas tem muito isso. As meninas começam a namorar e acham que precisam viver exclusivas, né? Pendurada lá no pescoço do homem. E aqui a gente vai falar também de meninas, porque realmente isso, a maioria é das meninas, de terem essa coisa, por conta do quê? Do ciúme, né? Ah, não, porque se tu for, a fulana vai estar lá, não, então tu não vai pra lá. Eu aprendi uma coisa, que esse negócio de você ficar falando, você joga. Eu já vi, Raquel, uma mulher que jogou o namorado para outra pessoa, de tanto ficar dizendo, tu vai, ela vai estar lá, porque ela gosta de ti, porque não sei o quê. E aí, no final, o cara acabou ficando com a outra pessoa, e não ficou porque a pessoa ficou o tempo todo falando, que foi despertando o sentimento no coração da outra pessoa. Então, a gente precisa também ter um pouco de cuidado com isso, né? Tayara, não sei se você está aqui. Qual foi a tua pergunta que tu perguntou? Já responderam minha pergunta? Né, que eu quero saber. E já a Suzelane perguntando o que vocês acham de namoro que proíbe a amizade. A gente já está falando isso, né? Justamente Eu, isso. eu acho nada a ver. Eu acho que a pessoa não é dona nem exclusiva de você. É, Sim. é como se fosse dois amigos teus que brigam e você, eu tenho que escolher um lado. Não, se resolva aí, né? Eu não gosto muito de proibição, não, de amizade, até porque vocês estão no namoro, na hora é a hora de
de dizer, não, eu não vou fazer assim, né? Você ainda tem essa autonomia de dizer dessa forma. Sim. E é aí que você descobre, porque depois do casamento, depois que casou, não adianta querer, como a gente já falou ainda há pouco, né? Você achar que vai conseguir mudar. Não existe isso. Que aí vai surgir a frase que a gente vai falar depois, né? Vai surgir a frase que vai dizer assim: quando tu casou, tu sabia que era assim. Então agora não adianta querer mudar. E tem também, pastora Cris, o coração urubu, que eu falei logo no início lá, que é aquele que parece que tem habilidade para buscar o lixo, sabe? Para só querer Sim. lixo. Ou seja, você pega tudo que não presta e vai atrás e fica aquela pessoa, ai não, mas todo mundo tá vendo que não vai dar certo. Todo mundo tá vendo que a pessoa não é para você. Não tô dizendo que você tem que se basear nas pessoas, não é isso, tá? Até porque eu acho que você que vai fazer a escolha. Mas todo mundo tá vendo e você não consegue enxergar isso. Você precisa, às vezes, de uma ótica de outra pessoa, já que você está totalmente iludida, né? Tem gente que parece que tem especialidade em conseguir gente que não presta, sinceramente, né? É o famoso dedo podre, né? Que dedo podre que o ser humano para escolher o povo. É verdade. Né? Então, assim, às vezes, tá namorando é uma coisa, mas e quando você casa? Aí você se separa, aí você. É terrível, sabe? Então, assim, você tem que namorar e conhecer o melhor e o pior da pessoa, sabe? Ah, mas tem coisas que a gente só conhece no casamento. É verdade. Mas, assim, o que você puder conhecer da pessoa, isso é muito importante mesmo. Então, às vezes a gente escolhe a pessoa que do que eu sou carente. Aí eu sou carente de afeto. Aí a pessoa me dá muito afeto, eu já acho que ele é o homem da minha vida, a mulher da minha vida. E não é. Você não tem que encontrar pela tua carência, né? Sim. Você tem que encontrar alguém que tem o mesmo propósito que você. Se você quer, olha, porque assim, a gente vai chegar na live do casamento ainda, mas assim, você já pensou que se de repente dentro de um casamento recebe uma proposta para viajar, aí você se pergunta no namoro, eu estaria disposta a fazer isso pelo meu marido? Eu estaria disposta a fazer isso por ele? Eu estaria. São coisas que tudo você tem que perguntar quando você namora, né? Para justamente saber. Então, às vezes a gente quer escolher uma pessoa, eu sei que tá acabando o tempo. Mas a gente também, eu já Nós temos menos de 3 minutos. Tá no 57:17. Então, às vezes, a gente quer escolher uma pessoa de qualquer forma, né? Namoro tem muita coisa. E casar, não vou nem falar. Eu disse que talvez tenha que ter parte 1 e parte 2 do namoro. Porque eu acho que também a gente vai falar sobre isso, parte 1 e parte 2. Mas, assim, antes de você falar, pastora Cris, eu quero agradecer às pessoas que entraram aqui, sabe? Que se divertiram também com a gente, que entenderam, que disseram muito legal essa live. É engraçado a gente rir de algumas coisas, mas é verdade. Tem muita coisa que eu sofri no namoro, né? Porque não me disseram. Então, muitas coisas eu queria que dissessem pra mim, sabe? Não pra eu saber tudo, mas pra eu fazer as escolhas certas, pra eu saber como escolher certo, né? É verdade. E eu tenho certeza que essa live abençoou você que tá aqui, né? Eu e a Raquel, a gente vai conversar depois sobre a possibilidade da gente fazer a parte 2, porque realmente tem muita coisa para falar, tá? Então, você já fica ligado aqui, me segue a Raquel também, a gente vai estar divulgando. Essa live aqui eu vou salvar e depois eu vou subir ela lá no YouTube, porque senão fica muito carregado aqui o meu feed do Instagram, então eu vou subir lá no YouTube. Se você quiser compartilhar para outras pessoas assistirem, você assiste lá no canal, beleza? Então é isso, Raquel. Muito obrigado por estar aqui, né? Para a gente estar aqui falando sobre esse assunto que é muito importante, que precisa ser falado, porque tem muita gente aí fazendo besteira, mas eu tenho certeza que essas almas serão alcançadas em nome de Jesus. E é isso, gente. Muito obrigada. Deus abençoe a vida de vocês. Quem sabe tem a segunda parte, né? Porque a gente ainda tem coisa para falar. E se você tem alguma coisa assim, de tipo dizer, Raquel, fala mais disso aqui dentro do namoro, a gente vai falar sim, porque olha, tem cada coisa que ainda tá entalado aqui, eu preciso falar.
É verdade. Então tá, tchau, gente. Fiquem com Deus. Deus abençoe Tchau. vocês.